Olá, saudações condominiais. Que alegria poder estarmos de volta, dando seguimento ao nosso projeto Chama o Jurídico, o Condomínio Pode, com a nossa finalidade, o nosso grande objetivo de promover conhecimento, agregar ao mundo condominial, esse mundo que é tão volátil, tão frenético e tão constante nos seus acontecimentos. Sempre com esse nosso objetivo de podermos aqui trazermos especialistas, profissionais, advogados, síndicos, prestadores de serviço, engenheiros, administradoras que atuam nesse mundo assim chamado condomínio. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, a LCD Condomínios, 30 anos no mercado condominial, e a Sinosvale Engenharia. Agradecer os nossos apoiadores institucionais, a ANACOM, Associação Nacional da Advocacia Condominial, e a SEX, Comunidade dos Experts em Condomínio. Uma alegria poder estarmos aqui dividindo com a doutora Jaqueline e a doutora Márcia nessa bancada, e hoje com muita alegria recebendo um grande amigo, um grande irmão, lá diretamente da cidade de São Paulo, doutor Cristiano Pandolfi, vice-presidente da ANACOM, meu grande amigo, colega de diretoria nessa associação, que é a única associação de direito condominial, de advocacia condominial a nível Brasil. Passar a palavra aqui às minhas colegas para suas considerações. Doutora Jaqueline. Olá a todos, é com grande alegria que estamos retornando o ano de 2026 com convidados muito especiais e hoje um convidado diretamente de São Paulo, o nosso vice-presidente da ANACOM, Cristiano Pandolfi. Cristiano, é uma satisfação tê-lo aqui conosco, uma pessoa que tem várias responsabilidades, vários compromissos e tirar um tempinho para falar um pouquinho sobre o seu conhecimento em condomínios. Seja bem-vindo, Cristiano. Que bom ter vocês aqui de novo com a gente. 2026 será um ano espetacular aqui no nosso podcast. Vocês terão vão agregar muito conhecimento neste ano. Teremos convidados ainda mais especiais. E é uma honra hoje termos o Dr. Cristiano, diretamente lá de São Paulo, que eu consegui conhecê-lo lá no congresso da ANACOM, ali que tivemos em Cuiabá, que foi muito legal para todos nós, que nós acabamos fazendo muito network com todos os colegas do Brasil. Então, vamos começar o nosso podcast de hoje. Ramon, faça suas introduções com o Dr. Cristiano. Vamos lá então, né? O Dr. Cristiano, como eu disse, é vice-presidente da ANACOM, é o atual secretário-geral da Comissão de Condominial da OAB de São Paulo, é especialista, além de condomínios, leilões judiciais e extrajudiciais, foi presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OAB lá de Tatuapé. Tatuapé é um bairro na cidade de São Paulo, mas tem uma subseção própria. E é um dos coautores do Direito Condominial e Perspectivas e Desafios Contemporâneos do ano passado e também o será neste ano de 2026, quando lançarmos a edição desse ano. Doutor Cristiano, a palavra está com o senhor para suas considerações iniciais aí. Seja muito bem-vindo. Gente, muito bom dia. É um prazer enorme estar aqui ao lado de vocês. Vocês são grandes amigos, doutor Ramon, doutora Jaqueline, doutora Márcia. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom quando a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho da nossa experiência, porque são nesses momentos que a gente cresce, que a gente troca e aprende sempre mais. Eu já disse isso no congresso lá de Cuiabá, onde conheci a doutora Márcia, e a doutora Jaqueline também, pessoalmente, que só conhecia pelo Instagram. Sempre me perguntam o que a gente ganha, né, estando à frente dessas instituições, seja da OAB, seja da ANACOM, ou qualquer outra instituição, e me perguntam quanto a gente ganha financeiramente, como se nós tivéssemos um salário para isso. Nós não temos um salário para isso, quem dera tivéssemos, mas o que a gente tem de mais caro, para mim, e mais valioso, é conhecer pessoas. E pessoas como vocês, por exemplo, que são pessoas que se entregam para o mercado, que ajudam a gente no dia a dia a melhorar o mercado, a construção de teses que a cada vez mais facilitam a convivência dentro dos condomínios
e também que ajudam em outros temas super relevantes, como esse que a gente vai falar hoje, sobre leilões dos condomínios. É um tema tão caro, tão sensível a todos, seja ao arrematante, seja ao expropriado e seja ao próprio condomínio que precisa ali satisfazer o seu crédito para poder continuar se mantendo. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz e honrado em estar aqui com vocês. É uma alegria mesmo. Maravilha, doutor, maravilha. A gente que agradece aí pelo teu tempo, pelo teu conhecimento e principalmente pela tua experiência, né? Tu que atua aí na cidade de São Paulo, a cidade que, em número de habitantes, é a maior da América Latina. O último censo se trouxe que somente a cidade de São Paulo tem cerca de 120 mil condomínios, considerando que em todo o território nacional aproximadamente existem 500 mil, né? Então, agradecemos pela tua disponibilidade de vir aqui trazer um pouco aí da tua vivência e também, já, né, trazendo a questão do tema aqui do nosso episódio de hoje, a questão dos leilões. A gente queria começar trazendo um pouquinho como é que começou nessa questão de leilões, a tua visão, como é que está essa questão aí em São Paulo, por parte tanto do judiciário e daqui a pouco leilões aí também de maneira extrajudicial, se tu atua assim? Na verdade, eu comecei nos leilões e foram os leilões que me levaram para a atuação na área condominial, porque eu comecei assessorando arrematantes que investem em imóveis de leilão e nesse momento, sempre que eu analisava um processo judicial de um imóvel de leilão, pelo menos uns 30% ali, ou até mais, eu detectava falhas durante a condução do processo, a ponto de desaconselhar a arrematação daquele imóvel, desaconselhar a participação do arrematante naquele leilão, porque certamente aquele leilão seria impugnado, porque tinha um vício ali insanável que ia acabar culminando no cancelamento da arrematação, e o dinheiro dele ia ficar travado por um tempo ali. Então, tinham vícios que eram insuperáveis. E a partir daí, eu comecei a ter contatos com alguns síndicos e comecei a alertá-los sobre a deficiência, infelizmente, daqueles colegas que tinham conduzido aquele processo e o quanto que aquilo seria prejudicial para o condomínio que está ali sangrando há tanto tempo, precisando daquele dinheiro para recompor o seu caixa e não consegue. Né? Ele certamente será frustrado no momento que ocorrer aquela arrematação, ou não terá arrematantes, porque se for um arrematante que contratou uma assessoria prévia antes de participar, de um advogado que tem conhecimento para aquilo, certamente o advogado já orientou para que ele não participe, porque ali ele está correndo um risco até de assumir débitos, além daqueles que estão lançados no edital, responsabilidades que podem ser imputadas para o arrematante que ele não enxergou. Então, os leilões são ótimos negócios, mas precisa ter um acompanhamento ali de perto, uma análise prévia antes de arrematar, porque ele pode estar cercado de armadilhas e o arrematante pode acabar se frustrando e fazendo um péssimo negócio também. Então, foi assim que eu acabei ingressando nesse universo, começando a tomar contato com esse mundo condominial, além do que eu também, antes de advogar, acho que vocês não sabem, eu talvez tenha comentado já, eu tive loja de automóveis por muitos anos aqui em São Paulo. Eu advogo desde 2014, mas eu me formei em 2002, mas fiquei no ramo automotivo há muito tempo. E eu vendi também carros para muitos síndicos na minha loja. Durante a minha atuação como lojista, eu conheci muitos síndicos. Então, quando eu fiz a migração da loja para a advocacia, eu tinha na minha carteira de clientes, no meu networking, muitos síndicos, e a partir dali eu comecei a falar com eles, que eu estava agora na advocacia, e tomei contato com esse universo. Doutor Cristiano, você pode falar para os nossos telespectadores como que o condomínio ele deve se preparar
antes de o imóvel lá do edifício ir a leilão? Claro, como eu disse anteriormente, na análise de processos que eu faço até hoje, tá? Eu encontro vários problemas na condução desse processo. O que eu percebo é que tem colegas que sabem iniciar a ação, mas no momento ali que vai acontecer a penhora, por exemplo. Então, a penhora é o primeiro ato da expropriação. Quando você vai pedir a penhora do imóvel, a partir dali começa a ter alguns erros na condução. Então, às vezes o imóvel é de mais de um proprietário. Aí eu vejo que o colega, por exemplo, não intima todos os proprietários da penhora. Tem coproprietário, ou então, se não for, por exemplo, uma ação do condomínio, se for uma outra ação que tiver outros proprietários, e às vezes tem um coproprietário que é alheio àquela execução, principalmente nesses casos, o colega não intima esse coproprietário, até porque ele pode exercer ali o seu direito de preferência, enfim. Então, o que é necessário, gente? Que o condomínio trate um advogado para cuidar do seu jurídico e principalmente na condução de processos, mas não basta ser um advogado, precisa ser alguém que tenha familiaridade com a condução de processos e que saiba o passo a passo o que ele vai precisar fazer a partir do momento em que ele começar a caminhar para o leilão. Às vezes você entra com uma ação de execução e o executado paga o débito rapidamente, ele deposita, ele faz um acordo e não chega na fase de penhora, tampouco na fase expropriatória. Mas quando vai caminhar para essa fase e quando vai acontecer a penhora, então nesse momento é preciso ter muita atenção na condução do processo, porque a partir daí é preciso cumprir atos que, se não forem cumpridos, certamente vai acabar culminando numa anulação desse leilão, e aí todo aquele trabalho que foi feito é perdido, né? Claro que dá para você aproveitar alguns atos já praticados, enfim, mas o condomínio tem pressa, ele precisa receber. E isso aí, às vezes, falar em anulação num leilão, a gente pode estar falando aqui, às vezes, para fazer um novo leilão, uma nova venda em 2, 3 anos. Então, olha o prejuízo que isso causa. Então, quando eu vou falar sobre cuidados, o maior cuidado que eu recomendo é que para que o síndico também se envolva, às vezes, nisso. Tá certo que ele não precisa deter todo o conhecimento jurídico que um advogado tem, mas é importante que ele saiba que o processo está sendo conduzido por um advogado competente, que vai ali conduzir da melhor forma para que, quando chegue no momento do leilão, aquele leilão aconteça, ficar atento ao valor da avaliação. Muitas vezes, por exemplo, o imóvel está avaliado errado, né? Ou está avaliado muito acima do que vale, o que vai inviabilizar essa arrematação, ou também está avaliado muito abaixo, que pode ser considerado um não civil ali, se ocorrer arrematação. Está certo que o advogado do executado, se estiver avaliado abaixo do valor de mercado, ele precisa se manifestar. Normalmente, o juiz dá um despacho ali para que ele se manifeste do valor da avaliação em 5 dias. Isso é um ponto de atenção para advogados que advogam para executados, porque se ele não falar, vai ocorrer preclusão ali, e aí é algo muito sensível que vai acabar prejudicando o cliente dele, e aí ele vai ter que, talvez, depois discutir de uma outra forma. Mas o principal conselho que eu deixo aqui é para que os condomínios contratem um profissional da sua confiança, que ele tenha certeza que o processo vai ser conduzido da melhor forma possível. De arrematação, preço vil. E temos outro problema bem grave, que às vezes o valor da dívida é um valor maior do que o valor da arrematação. Então, o que o condomínio deve fazer quando o valor da arrematação é insuficiente para cobrir a dívida? Pois isso é algo extremamente sensível, e eu começo sempre analisando esse ponto, que assim, alguém errou. Para acontecer isso, alguém falhou.
Quem falhou? Falhou a gestão ou gestões anteriores, falhou talvez o jurídico, e agora o condomínio não pode, por conta dessa situação, ficar ali ad eterno com esse problema, porque senão esse imóvel não vai ser vendido nunca. Se você quiser, por exemplo, vender um imóvel, gente, por que as pessoas compram imóveis no leilão? A única justificativa para isso é pela viabilidade financeira, econômica, para você comprar mais barato. Porque para você comprar no preço de mercado, você não precisa se submeter ao processo de leilão, que é seguro, mas sempre tem os seus riscos. Então você não precisa arrematar, você não precisa disputar ali se você vai pagar o que vale. Até mesmo avançando um pouquinho, depois a gente vai falar sobre isso, demorando um pouco para tomar posse do imóvel, enfim. Se você vai pagar o que vale, você compra fora do leilão. E o grande problema que eu vejo aí é que existe uma resistência muito grande por parte dos condôminos, às vezes, que querem imputar para o arrematante essa dívida lá de trás, querem colocar no edital que o arrematante vai assumir esse débito. E aí, de novo, ou vai arrematar alguém desavisado, que não fez a sua lição de casa ali, não contratou um advogado para falar para ele não arremate. E aí eu acho que é algo assim extremamente prejudicial, porque você vai frustrar aquele arrematante, muito embora não tenha o que fazer, se ele arrematou e a previsão está lá que ele vai assumir, não tem jeito. Mas eu acho que chega a beirar até a má fé. Ou então, o que eu faço sempre quando eu estou em condomínios que tem isso? Eu aconselho que o condomínio perdoe aquela diferença em face do arrematante, e se ele quiser, se ele entender que é viável, ele siga perseguindo esse débito em face do devedor originário. Essa é sempre a minha orientação, é sempre dessa forma que eu gosto de conduzir, e sempre peço para que, se isso for votado e aprovado, para que conste em ata. Eu quase nunca vejo uma ata de assembleia dessas juntada no processo do leilão, aonde a assembleia perdoou essa dívida em face do arrematante. Já vi juízes, por exemplo, dando decisões de que o arrematante não vai assumir o excesso, que o valor da arrematação servirá ali para fazer frente aos débitos que derem para suprir. A gente chama de produto da arrematação, e normalmente esse termo ele vem no edital como subrogação, consta lá que os valores ficarão subrogados no preço da arrematação. Só que dessa forma, eu acho que abre ainda uma discussão para que o condomínio tente ainda ficar discutindo essa questão em face do arrematante, não fica tão claro, e aí a gente tem um outro problema, que muitas vezes o condomínio não quer expedir uma CND, porque aquela unidade não tem dívida, e fica aquela mancha, aquela mácula ali, perseguindo o arrematante, até que a gente tenha uma decisão final, transitada em julgado, afastando essa responsabilidade do arrematante. Tu sabe que isso que tu tá falando, Cristiano, sobre principalmente a CND, me remeteu a uma situação, porque eu fui síndico no condomínio onde eu tenho sala, no centro de Porto Alegre, e o que aconteceu? Tem ainda, né? Ainda estão lá condôminos que adquiriram as suas unidades pelo leilão. E é um condomínio misto, né? A grande maioria ele é comercial, mas tem pessoas que moram também nele. E quando eu entrei, tinha um processo judicial por danos morais de uma condômina que, numa troca de administradora, ela foi cobrada extrajudicialmente por um valor que a arrematação, quando ela fez, não cobriu toda a dívida da cota condominial pretérita, né, sobre a questão, mas o edital do leilão foi muito claro, né,
que não se subrogaria, havendo o excedente, né, para o arrematante. E aqui também o entendimento ele é nesse sentido, para não transportar esse valor de excedente. E aí ela estava processando o condomínio, o antigo síndico e a administradora sobre essa questão, né? O processo terminou na minha gestão, ela não ganhou absolutamente nada, mas é uma coisa que realmente fica, porque como a cota condominial é uma dívida propter rem, é sobre a coisa, a penalidade máxima que pode acontecer em face daquele devedor já aconteceu. Ele perdeu o seu imóvel, né? Ele perdeu aquela questão. E fica realmente a discussão. Eu já participei de assembleia, onde realmente chegou num determinado momento que se esgotou todas as possibilidades de cobrança daquele valor excedente, que a Assembleia decidiu realmente não. Vamos realmente encerrar, porque não tem aqui mais como... vamos dar a baixa nesse valor, até para retirar do radar esse número que hoje acompanha ainda essa unidade, né? Quer comentar alguma coisa sobre? Ramon, é muito interessante o que você tem falado. Eu já participei de alguns processos muito sensíveis sobre esse tema. Um deles, inclusive, chegando até o STJ, que caminhou aí por quase 5 anos, onde o edital era extremamente claro. Eu sei o que estava escrito no edital até hoje, de cabeça, de tanto que a gente se debruçou nesse processo. Então, o edital trazia que o arrematante não arcará com nenhum outro valor além daquele do lance vencedor. Era muito claro nesse sentido o que o edital trazia. E este condomínio, essa unidade, ela tinha uma dívida que ainda ia ficar um saldo aproximadamente de quase R$900 mil, que ia perseguir, e perseguiram o arrematante. Depois dessa arrematação, este arrematante arrematou antes de nos contratar, ele arrematou sozinho, ele é um médico, então ele fez uma arrematação e depois ele nos contratou, né? E aí, a partir desse momento, o condomínio cismou de demandar contra ele nessa diferença. E o pior é que, embora o juiz da arrematação ele tenha aprovado esse edital, ele mesmo escreveu dessa forma, porque foi o cartório que fez o edital e estava assim aprovado pelo juiz. O juiz, em algum momento, mudou o entendimento e autorizou que o condomínio seguisse com a diferença em face do arrematante. E aí o condomínio, em extrema má-fé, começou a demandar em face do arrematante. Quer dizer, um absurdo, porque esse imóvel, acho que ele arrematou por 600 e poucos mil reais, o imóvel valia R$1 milhão, não fazia o menor sentido ele comprar esse imóvel para assumir esse débito. Enfim, isso chegou lá no STJ, 5 anos de processo. Eu posso até depois, se alguém se interessar, circular aqui o número do processo, porque não está em segredo de justiça, não tem problema nenhum. E recentemente, eu participei de uma outra arrematação aqui em São Paulo. Essa é muito recente mesmo, no litoral de São Paulo, na Praia Grande, aonde tinha a mesma previsão sobre isso. E o condomínio, de fato, não estava ameaçando demandar contra o arrematante, mas se negou a emitir uma CND, porque disse que a unidade permanecia com débitos. Só que, gente, veja só essa problemática. O condomínio não poderia demandar em face do arrematante, nem de futuros adquirentes, foi assim que saiu na decisão, e também o imóvel não respondia mais pelo débito. Então, de uma certa forma, o imóvel não respondia mais pelos débitos pretéritos que não deram para serem quitados com o valor da arrematação. Então, Ramon, sobre esses débitos, perdeu a origem de ser próprio terreno, porque desvinculou.
Sim. Então, assim, o imóvel poderia responder por futuros débitos, né, novos débitos condominiais, Sim. mas esses pretéritos não estavam mais atrelados ao imóvel, de forma que ele deixou de acompanhar a coisa, né? Não é mais próprio terreno. E o condomínio ainda assim se negava a dar uma CND, se negava a dar uma CND. Era uma arrematação judicial, eu tive que peticionar, posso também circular aqui para vocês o número do processo, vocês vão ter acesso à minha petição aqui, dizendo para que o condomínio, para que o juiz desse uma decisão para que o condomínio fez a CND sob pena de multa. Porque o meu cliente já estava querendo vender esse imóvel ao investidor e essa negativa do condomínio estava brecando a venda e causando, inclusive, prejuízo para ele. Já tinha um comprador, mas estava inseguro em comprar. Então, para mim, o que precisa ficar claro e a lição que fica sobre isso é que, gente, o arrematante não é vilão. Os síndicos e os condôminos precisam entender que o arrematante é aquele cara que vem para colocar fim num problema de anos, Sim. de uma dor que o condomínio tem há muito tempo. Ele vai injetar dinheiro no condomínio e, a partir daí, ele passa a pagar a cota das despesas ordinárias todo mês. Ele passa a ser um novo contribuinte. Então, o condomínio respira. Como que você quer tratar o arrematante como um inimigo? Parece que o cara chegou no condomínio e ele é inimigo. Ele é o cara que veio para solucionar. Ele é o cara que veio para resolver. E você quer imputar para ele ainda compromissos, obrigações que ele não tem que ter. Né? Então, falta um pouco de conscientização. Não dá para você transportar o ranço que você tem daquele cara que deixou de pagar, e seja lá por qual motivo, para esse arrematante, cara. Não tem como. Isso é verdade. Eu sempre costumo dizer, por exemplo, quando o arrematante ele arremata e toma a posse efetivamente do imóvel, seja para ele morar ou seja daqui a pouco até para uma questão de locação, a partir daquele momento ali o condomínio vai ser pago, né? Então assim, ó, eu tenho o valor efetivamente, né, que daqui a pouco pode ser que o valor venha a menor, a gente sabe disso, mas a partir dali o condomínio vai ainda poder contar com aquele valor mensal ali daquela unidade, né? Então, eu tento transparecer isso também na questão das assessorias. Esse caso, tu falou da CND, por exemplo, né? Eu me lembro que quando eu assumi como síndico e eu rapidamente fiz um mapeamento ali do processo, uma das primeiras coisas que eu fiz, chamei a administradora e disse, vocês me emitam agora uma CND dessa unidade aqui, que eu quero jogar lá para dentro do processo. Chamei a advogada que cuidava do processo e digo, ó, peticiona isso aqui, junta agora, e nós ainda mandamos de maneira física, ainda por carta R, para a pessoa, porque realmente é uma coisa que, se o edital disse, tá dito. A pessoa ela só comprou, ela só adquiriu, né, através da arrematação, porque aquela regra do jogo ali favorecia para ela. Simples assim, né? Então isso aí realmente é uma coisa que precisa ser observada. Faz o menor sentido a gente pensar diferente. O ideal, gente, é que essa situação não aconteça, que não tenham tantos débitos assim que ultrapassem o valor da arrematação. Por isso que não pode ter desídia na cobrança de cotas condominiais. Por isso que o síndico e o jurídico não pode ficar ali dormindo, não pode, tem que ter uma atuação muito de perto. Sem contar, por exemplo, que às vezes eu estou cansado de ver, infelizmente, prescrição de débito condominial. Então, assim, se houve essa falha, o condomínio que demande em face daquele que causou o problema. Se o síndico deixou prescrever, se o jurídico deixou prescrever, entre com uma ação de indenização por danos materiais para aquele que causou o prejuízo. Mas não fique tentando receber isso do arrematante. Não adianta. Perfeito. Doutor Cristiano, uma pergunta polêmica. Eu gosto de polêmicas. O que mais gera conflitos no momento das arrematações? Condomínio, arrematante, antigo proprietário,
Bom, superada essas questões processuais que a gente tratou aqui, caminhando já para o próximo passo, que assim, vamos pensar na arrematação judicial, né, onde o auto de arrematação, perdão, a carta de arrematação é expedida pelo próprio juiz da arrematação. E no ato seguinte, ele expede o mandado de admissão na posse. Então, vamos pensar que o arrematante já tentou um contato ali com aquele expropriado, o advogado já notificou, o cara não quer sair. Então, o momento da posse ali, onde o ex-proprietário, o ocupante, vai sair do imóvel, geralmente é um momento tenso, porque às vezes ele acaba imputando responsabilidade, por exemplo, para a gestão, para o síndico, como se o síndico fosse o causador do problema da vida dele. Então, ele dificulta ali aquela situação. Ele, por exemplo, dificulta receber alguma notificação judicial ou até extrajudicial. Quando o arrematante arremata no processo judicial, que a carta de arrematação e o mandado de admissão na posse é expedido no próprio processo e o arrematante tem um advogado constituído, a gente encurta bastante essa questão da emissão na posse, porque todos os atos que são feitos no processo, eles acontecem na pessoa do advogado. Então, o advogado é intimado e, a partir dali, você tem uma garantia de que aquele executado está ciente dos atos, porque ele tem um advogado representando ele. Quando acontece a arrematação de forma extrajudicial, e aqui, não sei se todo mundo que vai assistir a gente sabe a diferença do judicial para o extrajudicial, a arrematação extrajudicial, ela decorre ali, geralmente, de financiamentos bancários, então são Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Bradesco, ou qualquer outro, né, agente financeiro que faça esse tipo de operação, construtoras, enfim, e a ocupação não decorre de forma amigável, consensual, a gente precisa ingressar com uma ação de emissão na posse, que é um processo novo, e depender da citação daquele ocupante para que ele desocupe o imóvel, e isso certamente, além de demandar custas processuais, encarece um pouco a arrematação, demanda também muito mais tempo, porque às vezes o expropriado fica se escondendo, e aí ele tem um embate com o porteiro, ele tem um embate com o síndico, com o zelador. A gente sabe que hoje, desde 2015, tem a previsão no CPC da citação na pessoa do porteiro, e às vezes ocorre uma coação ali para que o porteiro não receba. Então, esse momento ele é muito sensível e o momento que mais ali ocorre atritos entre arrematante, entre a pessoa que perdeu, o expropriado, e entre a gestão, né? Porque o ser humano tem uma tendência natural a encontrar culpados dos problemas dele, e ele acha que, por exemplo, o condomínio, ou o banco, ou não sei quem, que causou o problema da vida dele. Na verdade, quem causou foi ele. Infelizmente, eu não estou aqui menosprezando a dor de quem perde um imóvel no leilão. Cada um tem uma história de vida, um problema, enfim. Eu não estou aqui, de forma nenhuma, sendo insensível àqueles que perdem o imóvel no leilão. Muitas vezes o seu único imóvel ali, o imóvel de moradia da sua família, mas quem causou esse problema não foi o condomínio, não foi o arrematante, não foi o síndico, não foi o zelador, mas ele tem uma tendência natural a transportar responsabilidades, tá? Então, nesse momento, é o momento que mais ocorre conflitos entre a gestão e o arrematante e o próprio expropriado. Eu tenho uma postura sempre muito pacífica ao tentar desocupar os imóveis. Eu sempre procuro notificar de forma extrajudicial primeiro. Muitas vezes eu, por exemplo, não tenho tanto sucesso assim na desocupação voluntária. Tem colegas que falam que tem bastante. Eu acho que tudo que é de forma litigiosa cai para mim, então, porque as minhas desocupações, elas ocorrem... Eu já fiz, sem brincadeira, gente, mais de, sei lá,
mais de 10 ocupações com reforço policial, precisando ali cumprir forçadamente aquele mandado. Então, enfim, eu não tenho muita sorte. Eu não sei se eles não gostam da minha careca, da minha barba, da minha cara. O fato é que os caras não facilitam muito a minha vida. Já ligaram no meu escritório um dia antes à noite, me ameaçando. Se você vier aqui amanhã, você vai ter uma surpresa, enfim. Então, não é fácil. Eu acho que, inclusive, os advogados que atuam nessa área precisam se proteger também. A gente sabe que a nossa profissão, não só nessa área, em várias áreas, as pessoas também transportam a culpa para o advogado, né? Se você venceu um processo, você é culpado, e aí a parte que perdeu, sei lá, quer te matar. Se você perdeu, o seu cliente também quer te culpar e quer te matar. Então, fica sempre alguém querendo matar o advogado. É algo bem complexo. Mas eu procuro ser muito, muito tranquilo. Eu fiz uma desocupação super dolorosa no Rio de Janeiro há uns 2 anos. Até fiquei com certo receio, enfim, porque era no Rio de Janeiro, enfim, a gente sabe que é uma cidade ainda mais violenta, mais complicada. Tentei de todas as formas para que as pessoas saíssem. E olha só, gente, quem perdeu o imóvel são dois advogados. Dois advogados, tá? Um casal de advogados que financiaram, enfim. E assim, e os caras entraram com ação, perderam para o banco, um leilão extrajudicial, entraram com ação anulatória, mas não tinha vício no processo de consolidação, entraram com uma revisional sem depositar o valor que eles entendiam que eram devidos. Então, assim, tudo protelatório, tudo. E mesmo assim, eu tentei de uma forma muito tranquila ali, porque fazer a desocupação, não saíram de jeito nenhum. Eu estava no Rio de Janeiro, no hotel já à noite, eu ia desocupar de manhã, 9 horas, estava marcado com a de justiça, caminhão de mudança. Me ligou a advogada deles, eu tenho até a mensagem que ela mandou mensagem: se o senhor vier aqui, eu vou chamar a imprensa, que eu sou da comissão, não lembro agora, da OAB do Rio de Janeiro, que eu sou a presidente da comissão. Então eu falei: doutora, a senhora faça o que a senhora quiser fazer. Eu vou cumprir o mandado, eu estou no hotel amanhã, 9 horas, eu estou na porta. Então, às vezes também, as pessoas não acreditam que vai chegar esse dia. Essa dica fica muito para os expropriados que acham que não vai sair. Eu não vou sair. Eu não vou sair porque é meu único imóvel, eu não vou sair porque eu tenho um bebê, eu não vou sair porque minha mãe mora comigo e tem 90 anos. Gente, você vai sair. Não tem nada que vai impedir que você saia desse imóvel. Então, vamos tentar sair da forma menos dolorosa possível. Cristian, agora para finalizar, já que nós estamos quase chegando no nosso horário, diante de todas essas informações que tu nos trouxe, que trouxe para o nosso público a respeito dos leilões, de como é o andamento do processo, que conselho tu deixaria para os colegas advogados que atuam ou que pretendem entrar nesse meio de leilões? Essas dicas, conselhos para os condôminos, para os arrematantes, o que tu diria para eles, assim, para finalizar a nossa jornada de hoje? Bom, de uma certa forma, eu acho que durante toda a nossa fala aqui, a gente já foi trazendo aí várias dicas. Para os condomínios, eu acho que eles precisam sempre se atentar aos profissionais que estão ao seu lado. Quem está dando a mão para o condomínio na condução de processos, seja por parte da sindicância, seja por parte do jurídico, seja por parte da contratação de qualquer prestador de serviço que vai atuar no condomínio. Você precisa estar cercado de bons profissionais. Porque você olhar só, às vezes, para valores apresentados, sem entender o quanto que isso vai agregar para dentro do seu condomínio, o quanto de segurança isso vai trazer para você, para a sua gestão, é a maior falha que um gestor pode cometer. Então, para condomínios, procurem ficar atentos para que situações, por exemplo, como essa que nós falamos aqui, não aconteçam, para que não tenham unidades que o valor da dívida ultrapasse em muito o valor que o imóvel poderá ser arrematado no leilão. Isso, assim, gente,
é dormir por anos. Para acontecer isso, você precisa ficar por muito tempo ali inerte a uma situação. Então, é preciso ficar atento sobre isso. Para arrematantes, o que é fundamental é que ele também tenha um advogado especialista em leilões. Não basta ser advogado, precisa ser alguém que tem familiaridade com isso, para que possa levar segurança para ele na arrematação. Se alguém me contratar para fazer um processo criminal, gente, eu não sou criminalista. O máximo que eu posso fazer é na delegacia, no flagrante, para que sejam respeitados ali os seus direitos constitucionais. A partir dali, tem que ser alguém especialista pegando na sua mão. E para os leilões, é a mesma coisa. Para o condomínio, é a mesma coisa. Então, o grande cuidado que eu quero trazer aqui é que para você se cerque do profissional que vai caminhar com você nessa jornada. Maravilha, maravilha, meu amigo. Muito obrigado. Foi informações muito relevantes, importantes, para que condomínios, arrematantes e principalmente colegas advogados que atuam ou pretendem atuar nessa área venham a tomar cuidado e prestar realmente atenção, porque nós do mundo jurídico a gente sabe, né, que muitas vezes para um ato se tornar nulo, a gente não precisa muito. Então é a questão do leilão, que é algo extremamente sensível, a gente está falando de uma perda de propriedade, né, de um determinado imóvel em razão de uma inadimplência, a gente precisa estar muito, muito atento. Muito obrigado, Cristiano, né, agradeço em nome de toda a equipe aqui do Chama o Jurídico Condomínio Pod, pela tua disponibilidade de vir conversar. É um prazer te receber aqui e com certeza aí vamos, em outras oportunidades aí, te chamar novamente para vir conversar sobre outros assuntos aí que permeiam o mundo condominial. Muito obrigado e fica aqui o nosso agradecimento a vocês que estiveram conosco aqui nesse episódio. Sigam o Dr. Cristiano, né? Ele vai falar aqui qual é as redes sociais dele, para que vocês possam continuar aprendendo. A gente sempre diz aqui, o episódio a gente inicia o debate, mas ele continua aí e a ideia é que mais e mais conhecimento aí, através dos nossos convidados, vocês possam ter acesso, tá certo? Qual é as tuas redes, Cristiano, só para compartilhar com o nosso público? Eu agradeço a oportunidade aqui, gente, foi muito bom estar com vocês, sempre um prazer aí poder debater ao lado dos colegas. Bom, no Instagram é @CristianoPandolfiADV, no Facebook é Cristiano Pandolfi, no LinkedIn também Cristiano Pandolfi. Maravilha, então. Muito obrigado a todos. Agradecemos pela audiência. Mais uma vez, o nosso agradecimento aos patrocinadores, LCD Condomínios e Sinosvale Engenharia. E os nossos apoiadores, a Anacom e a SEX. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.